Bom, vamos começar a nossa conversa com Elivaldo Barbosa desta terça-feira. Elivaldo que sempre traz informações quentinhas do mundo político. Bom, e a gente vem falando, né? Bom dia, Elivaldo. Olá, Nayara, bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. A gente vem falando ao longo desses dias e das semanas, sempre em eleição municipal. A movimentação está intensa, porque a próxima eleição, 2024, já está aí, né? E para quem precisa conseguir uma vaga aí para ser o pré-candidato, para ser o candidato, precisa trabalhar e os aliados precisam trabalhar também, né? É verdade, Nayara. Olha, e isso não é só aqui, não é só uma característica de Teresina, do estado do Piauí. Lá no finalzinho do ponto de vista de hoje, eu vou lembrar o que disse ontem o senador Ciro Nogueira numa entrevista que teve uma grande repercussão ontem, já no final da noite de ontem, ao programa Roda Viva da TV Cultura lá em São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou revelar o que ele disse nessa entrevista e que teve assim, essa repercussão toda. Aqui em Teresina, ontem eu conversei com um integrante do Progressistas, o mesmo Progressistas, do senador Ciro Nogueira, o deputado Wilson Brandão, que tem assim uma experiência vasta em eleições no estado do Piauí, eleições municipais, eleições estaduais, é um dos decanos da Assembleia Legislativa. E ontem ele fez uma análise muito fundamentada sobre o que ele projeta para este segmento da oposição em Teresina e que envolve o Progressistas e envolve também União Brasil e PSDB. Ele acha que o consenso deve predominar para a escolha de uma chapa competitiva para disputar a eleição na capital. Olha, nós temos o Dr. Silvio Mendes, grande prefeito, bem avaliado, ganhou eleição aqui em Teresina para governador do estado. A deputada Bárbara tem uma referência do pai, que foi um grande gestor por 4 mandatos em Teresina. Temos o ex-prefeito Joel Rodrigues e outros nomes também despontam, o ex-senador Elmano Fer, que despontam também como candidatos que aparecem na pesquisa. E o que nós queremos ao fim desse processo é exatamente unificar o nome da oposição para que a gente possa ir para o embate com chances de vitória. O que nós queremos é exatamente buscar esse entendimento para que a gente possa então fazer da oposição um discurso único, uníssono, que possa chegar aos eleitores da capital. Acredita que um desses segmentos pode migrar para a base governista, que também disputará a eleição pela oposição? Não acredito. Acredito que todos ficarão na oposição e irá disputar com chance de vitória, porque as pesquisas dizem, as qualitativas e quantitativas, que a oposição tem grande chance de vitória na capital. Elivaldo, quer comentar algo mais aí das declarações do deputado? O que preocupa o deputado Wilson Brandão, como líder histórico do Progressista, desse segmento, é o seguinte: muito se fala aí em composições de chapas por esse segmento, Progressistas, União Brasil, PSDB. E os nomes que estão assim melhor situados, da deputada Bárbara do Firmino e do ex-prefeito Silvio Mendes. Sim, mas e aí? Vai ser um para um lado, outro para o outro? Vamos se juntar? E se juntar, vai ser o quê? Quem vai ser candidato a prefeito ou a prefeita, vice? Quem vai ser o cabeça de chapa, o companheiro de chapa ou companheira? Enfim, essa é uma questão para ser resolvida. O que é que traz de alento para essa articulação, para essa dúvida? Quem sabe até ansiedade, né, Yara? É que ainda tem muito tempo pela frente, né? Tempo não falta. E como diz aquela história, quem tem prazo não tem pressa. E na política, esse ditado é ainda mais oportuno. Vamos falar agora do PT, porque a informação que você me passou é que no PT, o PT já analisa, inclusive, um critério aí para poder definir esse candidato de 2024. Até porque, Nayara, só no PT são 4 pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Franzé Silva, doutor Vinícius, Fábio Novo e Merlong Solano, e sem contar com a ex-deputada Tereza Brito, que é do PV e que se mantém na disputa da escolha do candidato dessa federação, porque não é só o PT que decide essa estratégia, tem que ser a federação, que foi formada em 2022 e que vale até 2026, e que tem ainda o PT, o PV e o PCdoB. Bom, mas o deputado Franzé Silva, que é um dos pré-candidatos, revelou ontem numa conversa com jornalistas na Assembleia o que acha, o que pretende, o que defende como critério para nortear essa escolha do candidato da federação PT, PCdoB e PV à Prefeitura da capital. O diretório municipal está cuidando disso, tem uma série de ações que está sendo tomadas no sentido de ouvir os pré-candidatos, de saber a estrutura de organização do leque de alianças necessárias. Então, essa situação de
ter uma boa estruturação de campanha, eu acho que é a preocupação maior hoje do Diretório Municipal. E está agindo acertadamente. Não se ganhará essa eleição se não for num amplo leque de aliança com lideranças e com partidos políticos. Esse é o critério que vai pesar? Eu acho que é o somatório das duas coisas. Tem que ter um nome que tenha, dentro de uma pesquisa qualitativa, a possibilidade de crescimento dentro do eleitorado de Teresina e ter um leque de alianças. Essa formatação foi uma formatação sempre utilizada pelo ex-prefeito saudoso Firmino Filho, que usava esse critério. Ter um leque grande de alianças e ter um candidato, quando não era ele tinha um candidato que qualitativamente tinha capacidade de crescimento. Então está dado o recado, a aliança e um forte candidato. E citando, inclusive, o legado de um adversário histórico do PT aqui, pelo menos nas disputas municipais, o ex-prefeito Firmino Filho, né, Neyara? Mas o deputado Franzé Silva tem toda a razão. Qualquer escolha de candidato tem que levar em conta esses critérios que são muito importantes, decisivos. Ou seja, a densidade de uma aliança política, ou seja, o grupo, palanque, a robustez do palanque, partidos, a estrutura política associada, é claro, ao pelo menos potencial de crescimento, de aceitação popular do nome escolhido, seja qual for o nome. Não é preciso que o nome já comece uma campanha com 50%, 60%. Não, ele tem que ter potencial de crescimento. Rejeição mínima e potencial de crescimento. Esses fatores associados, sem dúvidas, que nortearão o PT ou qualquer outra sigla a escolher nomes competitivos para uma disputa majoritária. A disputa majoritária é uma disputa de si próprio, é uma disputa que exige, acima de tudo, capacidade de articulação política. Nesse quesito, o deputado Franzé Silva, que é um dos pretendentes a essa condição do Partido dos Trabalhadores, está coberto de razão ao elencar esses fatores. Valdo, vamos falar do Congresso Nacional dos Progressistas, não é isso? Pois está é, acontecendo, Neyara. Aconteceu ontem? Aconteceu ontem, Neyara. Aliás, os partidos estão realizando congressos, né? Recentemente, a Rede Sustentabilidade realizou um congresso, foi uma disputa interna muito pesada lá, a ministra Marina Silva perdeu o congresso, enfim, agora foi o Republicanos. No Republicanos, o clima de paz predominou. O partido reconduziu o presidente Marcos Pereira à presidência da sigla no Brasil, do Diretório Nacional. E Teresina, o Piauí, foi representado nesse congresso, a delegação piauiense, estava, naturalmente, o principal líder do partido no estado, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, o deputado estadual, licenciado, hoje superintendente da SAAD-Sul, Jeová Alencar, também uma importante peça na articulação política do Republicanos do Piauí, e o histórico raiz republicanos, Gessivaldo Isaías, hoje no mandato de deputado estadual, e também presidente do Diretório do Republicanos em Teresina. Aquele outro que está ali ao lado do prefeito, Carreiro Júnior, ele é o coordenador do escritório de representação da Prefeitura de Teresina, Neyara, lá em Brasília. O fato é que o partido ratificou essa recondução nacional, mas transferiu para o Piauí, especialmente para Teresina, uma missão política importante, que é exatamente o partido concorrer na busca da reeleição do atual gestor, o prefeito doutor Pessoa, como também eleger vereadores e ampliar espaços do interior do estado, que foi muito encolhido desde quando o Republicanos era o PRB. O partido perdeu muito espaço em prefeituras e em câmaras municipais. O desafio agora é retomar esses espaços do interior e manter a conquista atual, a situação atual do Republicanos. Não é conquista porque não foi o Republicanos que venceu a eleição em 2020, foi o MDB. Mas já que doutor Pessoa e aliados estão no partido, é manter esse cenário de protagonismo na política da capital, né? O prefeito retorna hoje com a delegação por volta de 11 horas, até para analisar aí esse momento político que teve lá em Brasília. Falando em prefeitos, né? Mais uma rodada, mais um encontro entre o governador Rafael Fonteles e os prefeitos aqui do Piauí. O quarto encontro. O quarto encontro. Ontem foi a vez dos prefeitos daquele território chamado Serra da Capivara, lá no semiárido piauiense. 20 prefeitos participaram da quarta rodada de encontro com o governador Rafael Fonteles e secretários para alinhar ações políticas e também um momento de congraçamento, de agradecimento, porque foram prefeitos que estiveram ao lado de Rafael Fonteles na campanha eleitoral. E aqui eu destaco um gestor, uma gestora do Progressistas.
progressistas, né? A prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, que estava aí presente, ela que é irmã da ex-deputada Margarete Coelho, esposa do deputado Hélio Isaías, marcou presença, participou desse momento. Hoje, essa maratona de encontros será retomada com prefeitos, com mais uma rodada de reunião do governador e equipe administrativa com prefeitos, mais 20 prefeitos. Essa maratona, Neyara, termina na próxima semana, em maio, na primeira semana de maio, que vai exatamente preparar um encontro maior aí fora da base ainda, além base aliada a Rafael Fonteles, que será realizado na Associação de Municípios do Piauí, a APPM. Bom, e você falou no início aqui da nossa conversa sobre a entrevista, né, do ex-ministro Ciro Nogueira. Como o assunto era político, a gente fica sempre ligado, né? Eu acompanhei mais cedo lá o jogo do Botafogo, muito bem, por sinal, no Brasileirão, mas depois, na sequência, eu virei o canal e estava lá no Roda Viva, o senador Ciro Nogueira concedeu lá uma longa entrevista. Agora, me chamou a atenção um desafio que ele fez, que eu vou fazer questão de repercutir aqui no Piauí. Ciro Nogueira falou em alto e bom som que o PT, olha só, dito pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, o PT não elegerá nenhum prefeito de capital. E pediu para que os jornalistas lá presentes anotassem, mas só que vai muito além. Então é um desafio muito grande, uma provocação ao adversário direto do Progressistas e especialmente do senador piauiense Ciro Nogueira no comando do Progressistas no Brasil. Então anota aí, Elivaldo. Em outubro do próximo ano a gente vai ver se realmente ele tinha ou não tinha razão. Se ele tinha ou não tinha razão. É isso, Obrigada, Elivaldo. Bom dia e até amanhã.